galera, bem-vindos ao meu canal Geohistórias em Cena. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Vamos lá então. Esse conflito foi muito prolongado, ele durou quase meio século, dividiu o mundo em dois blocos ideológicos e militares que eram liderados pelos Estados Unidos de um lado e pela União Soviética de outro lado, a famosíssima sigla que vocês sempre me perguntam o que é, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As tensões entre esses dois superpoderes moldaram a política internacional. De que forma, professora? Vamos lá. Eles influenciaram a cultura popular e alimentaram o medo de uma guerra real, que uma guerra realmente estourasse naquele momento. Uma guerra nuclear que poderia destruir o mundo inteiro. Então a guerra acontecer em si não seria interessante para ninguém no mundo, muito menos para os Estados Unidos ou para a Rússia. Por que isso? Não sei se vocês lembram, lá no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos demonstrou um poder bélico imenso ao estourar duas bombas nucleares, onde? No Japão. Hiroshima e Nagasaki, famosíssimas. Então o mundo inteiro já sabia que os Estados Unidos tinham armas nucleares de grande, imensa destruição. E o mundo inteiro vai ficar com muito medo disso, inclusive a Rússia. Então, o mundo, a gente vai caracterizar esse período como bipolar, por conta desses dois blocos hegemônicos que a gente vai ter. De um lado, o capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado, o bloco socialista, liderado pela URSS. Vou dizer União Soviética, porque fica mais tranquilo de falar durante o vídeo. Então, as tensões existentes entre esses dois superpoderes, elas vão moldar a política internacional daquele momento e atual também, e eu vou mostrar o porquê disso. Elas vão influenciar a cultura popular, vão alimentar o medo de uma guerra real, que a guerra eclodisse, né? E destruísse toda a humanidade. Então espero que essa exploração histórica que nós vamos fazer aqui, nesse momento, possa lhe ajudar a compreender os desafios e as oportunidades do nosso mundo contemporâneo. Então, o período pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai ser marcado por profundas transformações políticas, econômicas e sociais. A Europa, ela havia sido devastada durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, pela primeira, depois pela segunda, e é isso, né? Porque a história da Europa é isso. Caos e destruição, aquele cheirinho de climinha europeu, né? Frio, caos e destruição, que eu sempre comento com vocês. Então, enquanto os Estados Unidos estavam emergindo como a principal potência mundial e a União Soviética estava se consolidando como um Estado socialista poderoso, essa nova ordem mundial, internacional, ela vai ser caracterizada pela bipolarização do mundo, com os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco socialista, beleza? Então a competição geopolítica entre essas superpotências vai dar origem à Guerra Fria, que vai ser um conflito prolongado que vai dividir o mundo em duas bandas, e que vai ter implicações em todas as áreas da vida humana. Além disso, o período pós-guerra também vai ser marcado pela descolonização e pelo surgimento de novos países independentes na África, na Ásia e na América Latina, mas aí já é tema para outro vídeo, só seguir aqui no canal, acompanhar que a gente vai estar falando disso. Então essa nova configuração geopolítica, ela vai gerar novos desafios e conflitos regionais, muitos dos quais foram influenciados pelas superpotências em disputas. Nós vamos ter a reconstrução da Europa no período pós-Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque, como nós falamos, a Europa se encontrava em ruínas, né? Ela foi o palco da Segunda Guerra Mundial. As cidades haviam sido bombardeadas e destruídas, as infraestruturas
estavam danificadas e milhões de pessoas haviam sido mortas ou deslocadas. Então vai causar muito problema na estrutura da sociedade europeia. E a tarefa de reconstruir a Europa era imensa, mas era fundamental para essa restauração a estabilidade política e econômica do continente. E aí, quando eu falar estabilidade, muita atenção, porque vocês costumam confundir... Duas palavras são muito parecidas, mas são opostas, que é estabilidade e instabilidade. Estou falando de estabilidade. A gente precisava que a política estivesse calma, sem clima de guerra, todo mundo tranquilo, caminhando para a reconstrução do continente, beleza? Então, uma das principais iniciativas para a reconstrução da Europa vai ser a criação do Plano Marshall, que sempre é tema de questão de Enem, de prova, de vestibular, de universidades em geral, na escola, em tudo. Então, muita atenção ao Plano Marshall, que vai ser um plano onde os Estados Unidos vai fazer o quê? Emprestar dinheiro para a Europa para essa reconstrução. A consciência pesou, né? Depois de ter investido muito dinheiro naquela guerra, muita gente ter morrido na guerra, ele vai lá e vai muito bonzinho, coração aberto, vai emprestar dinheiro para a reconstrução. Esse dinheiro, parte do dinheiro vai ser doado para alguns países europeus, outros ele vai emprestar sobre a cobrança de juros baixíssimos. Então, o investimento total que os Estados Unidos vai disponibilizar para essa reconstrução da Europa vai ser de cerca de 13 bilhões de dólares, gente, muito dinheiro. Essa ajuda vai ser fundamental para a reconstrução e vai permitir a restauração de estradas, pontes, ferrovias, igrejas e outras infraestruturas essenciais para a sociedade. Além disso, o plano ele vai contribuir para a modernização da indústria europeia, para o aumento da produtividade e do comércio internacional. Então, a ajuda americana, ela também vai ter um papel importante na estabilização política da Europa, ajudando a conter o avanço do comunismo, que estava em alta naquele período, e a fortalecer as democracias europeias. No entanto, a reconstrução da Europa ela também vai ser impulsionada por esforços locais, né? Então, em muitos países europeus foram criados programas de reconstrução nacional que vão mobilizar recursos e esforços para restaurar as infraestruturas, reconstruir as cidades e promover a recuperação econômica. Então, essa reconstrução também vai envolver uma série de acordos e iniciativas internacionais, como a criação da famosíssima Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, e da Comunidade Econômica Europeia, em 1957. Estou citando datas, mas como eu sempre falo em sala, é só para vocês se localizarem historicamente, tá? Mas a data em si, não foquem no ano, nessas coisas, não. Foquem no contexto. Se vocês terminarem o vídeo compreendendo o contexto do porquê que a guerra ocorreu, como ocorreu e as modificações que ela vai trazer para a sociedade contemporânea, a sociedade moderna, nota 10. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética também emergiu como uma das duas superpotências mundiais ao lado dos Estados Unidos, com a vitória sobre a Alemanha nazista. O país ganhou prestígio e influência a nível internacional e vai passar a difundir o seu estilo de vida e modelo socialista para outras partes do mundo. Então, a União Soviética ela vai desenvolver uma política externa agressiva, promovendo a revolução socialista em outros países do globo terrestre e apoiando governos e movimentos comunistas em todo o mundo. Em muitos países foram criados partidos comunistas e organizações socialistas que defendiam a luta pela independência nacional, a redistribuição de riqueza e a construção de uma sociedade igualitária, né, que eram as bases dos governos socialistas. Então, a União Soviética ela desenvolveu uma política externa agressiva, promovendo a revolução socialista em outros países e apoiando governos e movimentos comunistas em todo o mundo. Em muitos países foram criados partidos comunistas e organizações socialistas que defendiam a luta pela independência nacional e a redistribuição de riqueza e a construção de uma sociedade igualitária, redistribuição de terras, reforma agrária, né? Tudo isso. Então, a União Soviética e seus aliados,
eles estenderam sua influência por meio da criação dos estados socialistas, principalmente na Europa Oriental. Em 1949, a República Popular da China vai se tornar um estado socialista, seguindo o exemplo soviético também. Então, a União Soviética, ela vai apoiar também a Revolução de Cuba, famosíssima, né, em 1959, que vai estabelecer um governo socialista no país. O desenvolvimento de países socialistas vão ser acompanhados de medidas de redistribuição de renda, nacionalização de indústrias. Também, em muitos casos, o desenvolvimento socialista ele vai se basear na cooperação com a União Soviética, por meio do comércio, da ajuda financeira e do compartilhamento de tecnologias. No entanto, esse desenvolvimento de países socialistas também vai enfrentar desafios. Muitos países enfrentaram oposição interna e externa ao modelo socialista, incluindo intervenções militares dos Estados Unidos e seus aliados. Então, além disso, o desenvolvimento socialista foi prejudicado por problemas econômicos, como a escassez de recursos, a falta de investimentos e a ineficiência da burocracia estatal. E óbvio que o capitalismo vai se validar nisso para falar. Lá no lado socialista falta remédio, falta comida, falta mantimentos e blá blá blá. Então, o surgimento dos Estados Unidos e da União Soviética foi um dos principais desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Ambos os países vão emergir do conflito como duas superpotências, cada um com sua própria ideologia e sistema político. Os Estados Unidos, na época, estava sendo governado pelo presidente Franklin Roosevelt. E eles entraram na guerra em 1941. E rapidamente eles vão se tornar um dos principais fornecedores de armas e equipamentos para os aliados. Com a vitória dos aliados em 1945, os Estados Unidos vão emergir como uma maior potência econômica do mundo, com uma economia forte, uma indústria poderosa, e eles vão se validar nisso. Além disso, a influência cultural americana, o American Way of Life, vai se espalhar pelo mundo, com cinema, música, moda se tornando populares para todos. Por sua vez, a União Soviética, que era liderada por Stalin, entrou na guerra em 1941, depois de assinar um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. No entanto, a Alemanha acabou violando o pacto e invadindo a União Soviética, dando início a uma guerra brutal que resultou em milhões de mortes. Com a vitória dos aliados em 1945, a União Soviética vai emergir como a segunda maior potência do mundo, com uma economia centralizada e uma indústria militar poderosíssima. No entanto, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética vai se acentuar após a Segunda Guerra, né? Então, os dois países possuíam ideologias opostas e vocês já estão cansados de saber disso. Porém, o que vocês não sabem é que essa disputa ideológica vai ser intensificada pela corrida armamentista, que vai durar de 1947, na verdade armamentista e pela Guerra Fria, né? 1947 a 91. E vai colocar os dois países e o restante do mundo em um estado de constante tensão. Será que os Estados Unidos vai atacar a União Soviética? Será que a União Soviética vai atacar os Estados Unidos primeiro? E aí ali naquele meio todo mundo ficava tenso. Então, grandes quantias de dinheiro vão ser investidas em pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias militares, e isso vai ser bom para a sociedade, pelo menos isso. Então, além disso, a competição entre essas duas potências vai se estender para outras áreas, como a corrida espacial também. A União Soviética vai lançar o primeiro satélite artificial, que vai ser o Sputnik, em 1957, o que vai levar os Estados Unidos a aumentar seus esforços para chegar à Lua, para se destacar. Em 1969, os Estados Unidos vão conseguir realizar essa proeza com o foguete Apollo 11, vão posar na Lua. A corrida armamentista e a competição geopolítica tiveram um impacto significativo na economia e na política dos Estados Unidos. Então, ambos os países gastaram uma quantidade enorme de recursos para manter a sua superioridade. Eles queriam estar na boca do povo, nas capas dos jornais e das revistas. Sabe aquele falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Era isso que estava rolando.
Então esses gastos vão contribuir para o endividamento dos dois países e para a instabilidade econômica, além de terem gerado tensões políticas internas também em cada um desses países. Vou falar em tópicos, tá? Sobre conflitos que vão ser gerados dentro desses países. Primeiramente, famosíssimo, a crise de Berlim, porque a União Soviética vai bloquear o acesso terrestre e fluvial à cidade de Berlim Ocidental, controlada pelos aliados. Então, os aliados vão responder com grande esforço logístico para abastecer a cidade por meio do ar, aviões, helicópteros. A crise acabou com um bloqueio sendo levantado. Que bloqueio vai ser esse, professora? O Muro de Berlim, galera, que vai separar a cidade em dois lados, lado A e lado B, igual baile de corredor. E quem era do lado A não podia passar pro lado B. E vai separar famílias, as pessoas vão ser impedidas de ir para os seus trabalhos por conta disso. E o que é muito louco é que o muro vai ser construído literalmente do dia para a noite. Ah, professora, mas quem vai construir esse muro? Vai ser o lado oriental, ou seja, o lado socialista. Por que que a Alemanha Oriental vai querer construir esse muro? Porque, como a gente falou, no lado socialista estava acontecendo a crise de abastecimento, estava faltando coisas. E aí as pessoas estavam saindo do lado socialista para ir para o lado capitalista, né, em busca de ter acesso a mantimentos, comida, remédios, essas coisas, e para ficar junto da família. E aí o lado socialista vai construir o muro do dia para a noite, ou da noite para o dia, como vocês preferirem. Falam que a construção começou na calada da noite, então seria da noite para o dia. E aí vai impedir que essa galera passe de um lado para o outro e circule. E isso vai ser péssimo. Vai separar famílias, gente. Vai separar pessoas dos seus empregos, porque não podiam cruzar um muro. Vai ser bizarro, bizarro, bizarro. E o muro vai ficar ali, ó. Só vai ser derrubado lá na frente, muitos anos depois, e depois nós vamos falar sobre isso. Vamos à crise dos mísseis. O que vai acontecer? A União Soviética vai instalar mísseis nucleares na ilha cubana, galera, levando os Estados Unidos a impor um bloqueio naval e a exigir a retirada dos mísseis. Por quê? Por que que eles queriam a instalação dessa base de mísseis em Cuba? Porque Cuba é muito mais perto dos Estados Unidos, porque fica ali na América Central, do que a Rússia. Então, se a Rússia quisesse atacar os Estados Unidos, era muito mais tranquilo atacar uma base em Cuba do que mandar uma bomba nuclear para cruzar metade do céu, dando tchau pra gente, cruzando o mundo inteiro até chegar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai se ligar nessa sagacidade russa. E o que os Estados Unidos vai fazer? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Os Estados Unidos vai botar um bloqueio econômico dos países capitalistas com Cuba. E Cuba vai ser prejudicadíssima, porque Cuba era uma ilha minúscula. Então Cuba era muito dependente da tecnologia dos outros países e ela precisava importar muita coisa para manter a ilha cubana funcionando. Quando os Estados Unidos fizer esse embargo econômico, Cuba vai sofrer muito com isso, mas aí também já é tema para outro vídeo, beleza? Então os Estados Unidos vai exigir a retirada desses mísseis. Após uma tensa negociação, a União Soviética vai concordar em remover os mísseis em troca da promessa dos Estados Unidos de não invadir Cuba e de retirar os mísseis nucleares da Turquia. Por que que os Estados Unidos vai levar mísseis para a Turquia, gente? Porque a Turquia, mesmo esquema, mesma linha de raciocínio, porque a Turquia era muito mais perto da Rússia, caso os Estados Unidos realmente quisessem atacar a Rússia, do que os Estados Unidos mandar uma bomba atômica pelo céu, pelo mar. E aí a gente vai ter a crise dos SS-20, que vai acontecer de 1977 a 1983. A União Soviética vai implantar mísseis de médio alcance na Europa Oriental, provocando temores de um ataque nuclear. Em resposta, a OTAN vai implantar mísseis de cruzeiro na Europa Ocidental, gerando uma grande tensão entre essas duas alianças. Outra coisa importantíssima vai ser a invasão soviética do Afeganistão, que vai durar de 1979 a 1989. A União Soviética ela vai invadir o Afeganistão para apoiar o governo comunista local. A guerra vai resultar em milhares de mortes e na intervenção dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais na região
para impedir a expansão dos comunistas. Isso remete vocês a algo moderno? A queda do muro, que eu fiquei de falar para vocês agora. Vamos lá. A queda do muro de Berlim vai acontecer em 1989. Como, Fernanda? O muro tinha sido construído em 61, da noite para o dia, para separar as duas Alemanhas, falamos sobre isso, e ele vai ser derrubado por manifestantes. Então isso vai marcar o fim da Guerra Fria e também o início de uma nova era nas relações internacionais. Então a queda do Muro de Berlim até hoje é vista como um dos principais marcos da contemporaneidade, porque vai marcar o fim da Guerra Fria e o início do tempo moderno. No final do século XX, a União Soviética ela vai experimentar um declínio significativo, culminando em seu desmembramento em 1991. Alguns dos principais fatores que vão contribuir para esse enfraquecimento vai ser o desmembramento da União Soviética. Então, se a União Soviética nós tínhamos vários países unidos, todos comunistas, eles vão se separar. E isso também vai ser debate para um tema atual. A guerra que está ocorrendo no momento é entre a Rússia e a Ucrânia, que vai começar lá, em 1991, com o desmembramento da URSS. Então vamos aos fatores que vão levar a esse enfraquecimento da União Soviética. Nós podemos citar pressões econômicas, rivalidades internas, nacionalismo exacerbado e movimentos de reforma. A cabeça de vocês deve estar explodindo, mas é muita informação, mas esse assunto, no coração. Em 1991, a União Soviética finalmente vai se desintegrar, com várias repúblicas se tornando independentes e formando seus próprios países. Esse processo ele vai ser relativamente pacífico, mas vai deixar uma série de desafios e marcas políticas e econômicas na sociedade, incluindo o legado da Guerra Fria, né? Que vai ser a privatização da economia, a necessidade de construir novas instituições políticas. Então, esse desmembramento, ele vai ter impacto significativo nas relações internacionais, mudando a dinâmica geopolítica e abrindo caminho para uma nova era de relações internacionais. Que vai fazer prova amanhã, aquela revisão zona que vocês precisam dar hoje. Domingo, meu Deus, amanhã tem prova, e agora, o que eu faço? Manda o vídeo pro amigo, já que vocês estavam desesperados, o amigo também deve estar. Então, é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então, curte, compartilha, manda pro amigo.